Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Medmax Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Você está no nosso programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva. Eu quero agradecer primeiramente a Deus que tem nos dado a oportunidade de termos o nosso programa indo já para o 3º ano. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, dentre eles a QS Seguros e a sanduicheria Medmax. Quero também agradecer aos meus queridos irmãos patrocinadores, demais patrocinadores. Os seus nomes virão nos créditos finais. Nós temos feito uma exposição no Sermão do Monte, uma série de exposições, e estamos expondo a parte da oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso. Hoje nós vamos expor o versículo de número 12, que diz: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mas vamos ler então as Escrituras a partir do versículo de número 9. Sempre lembrando que nós estamos no canal da Goiás é Mais TV. Essa é mais uma produção da TC Multimídia, tendo a direção do meu amigo Lucimar Faria. Então vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós adoramos ao Senhor, agradecidos por tua bondade, Deus, por tua misericórdia, de nos dar, ó Deus, esta oportunidade de estarmos expondo a tua palavra. A minha oração, ó Deus, que o Senhor edifique aqueles que vão ouvir, ó Deus, meus queridos e queridas, que nas suas lutas e dores e aflições da vida, o Senhor manifeste graça, misericórdia e esperança. E assim, ó Deus, que o Senhor esteja confortando, consolando os corações daqueles que sofrem, daqueles que padecem, daqueles, ó Deus, que estão em angústia e aflição. Ó Pai, esta é minha oração. Eu suplico, ó Deus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu e Redentor meu, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a vida nos impõe muitos conflitos. Se você observa duas crianças pequenas brincando, talvez elas podem ser até amigas ou não. Se você dá o brinquedo para uma criança e aquilo for algo colorido, algo atrativo aos olhos, você dá apenas para uma criança, de repente aquelas crianças que são amigas, elas começam então a se desentender. Isso é um processo natural da vida, processo natural do ser humano. Porque a terra, quando foi criada, Deus formou o homem, depois formou a mulher. Então havia uma perfeição relacional. Uma perfeição relacional com Deus, uma perfeição relacional do homem com Deus, do homem com a natureza. E o homem e mulher viviam em perfeita harmonia. Até que, por meio, então, da desobediência do homem e da mulher, o pecado entrou no mundo. Imediatamente, quando você observa o nascimento, pós-nascimento de Caim e Abel, o relacionamento de Caim e Abel, quando eles vão adorar, quando eles vão estar na presença do Senhor, você já olha e observa pelas Escrituras que Caim, tomado de inveja, tomado de raiva e ódio contra seu irmão, porque a oferta dele não for aceita e a de Abel for aceita e a de Caim não, a oferta de Caim não for aceita, Caim então intenta matar Abel e de fato Caim vem a matar Abel, a matar o seu próprio irmão.
E Hebreus, no capítulo 11, vai nos dizer que Caim foi rejeitado, mas Abel foi rejeitado. Abel foi aceita, a oferta de Abel, o sacrifício de Abel fora aceito por causa da fé. Então, no capítulo 11, temos ali a explanação clara acerca da fé que Abel demonstra ao trazer a oferta das primícias do sacrifício ao Senhor. Todas as primícias do seu rebanho. Ofereceu não somente o melhor em termos de animal, as primícias, mas ofereceu o seu próprio coração reto, consagrado na presença do Senhor. Então, todo o decorrer da história da humanidade, você vê conflitos e mais conflitos. Portanto, quando Jesus Cristo veio ao mundo, Jesus veio para reconciliar-nos com o Pai. Reconciliar-nos com o Pai. E essa reconciliação, não somente uma reconciliação vertical entre nós e Deus, mas também uma reconciliação horizontal, naquilo que diz respeito do relacionamento nosso com as pessoas. Portanto, essa oração de Jesus Cristo, a oração do Pai Nosso, ela nos ensina grandes verdades. Porque se eu entendo que Deus está no céu, que Deus é o nosso Pai e nós somos filhos, os filhos não podem estar e viver em desarmonia. Portanto, aqueles que se dizem filhos de Deus devem ter uma harmonia relacional com Deus, mas também uma harmonia relacional uns com os outros. De fato, Jesus Cristo, no versículo 12, ele nos ensina esta grande verdade. Perdoe as nossas dívidas. Quando nós falamos de dívida, estamos falando de dever, estamos falando de compromisso, aquilo que devemos fazer. Então, no aspecto das Escrituras, registrado aqui, dívida tem a ver com dever não cumprido, uma dívida não paga. Principalmente, portanto, queridos, as palavras nossas dívidas representam pecados ou pecados de omissão ou pecados de comissão, aquilo que transgrediu a lei. Então, pecado é errar o alvo, pecado é transgredir as leis, os mandamentos estabelecidos por Deus nos seus decretos, nos seus preceitos, na sua palavra. Portanto, pecado é pecado contra o próximo, não é? São pecados que cometemos também para com Deus. Eu acho muito interessante quando José estava preso no Egito e a esposa de Potifar quis ter com ele, seria uma circunstância então de fornicação, e aí ele diz: eu não posso pecar contra Deus e também não posso pecar contra o meu senhor Potifar. O filho pródigo, quando ele se arrepende, ele vai dizer: olha, eu vou falar para o meu pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Percebe então, queridos, que as nossas ofensas, ao ofendermos as pessoas, vivermos em desarmonia com as pessoas, não é somente com pessoas, mas também estamos em desarmonia com Deus, em desarmonia relacional com o Senhor nosso Deus. Então, os pecados contra o próximo são dívidas que nós contraímos para com Deus, e nesse sentido, as dívidas, os nossos defeitos, são dívidas que jamais podemos pagar. Não há obra que façamos, não há obra que venhamos a realizar que venha aplacar a ira de Deus ou que venha pagar os pecados. Nós temos claramente duas parábolas que tratam deste assunto. A parábola dos dois devedores, um que devia um valor menor e um que devia um valor maior. E aí Jesus pergunta a quem vai amar mais o Senhor? E aí alguém responde: aquele que mais foi perdoado, ele vai amar mais. E também existe a parábola dos dois devedores, também daquele credor incompassivo. Aquele credor que devia um montante para o seu senhor, e o senhor diz: olha, pegue ele, lance na prisão, vende tudo que ele tem para pagar a dívida. E aquele homem então diz: Senhor, tenha paciência e tudo pagarei. E aí o Senhor perdoa aquela dívida. E aquele homem saindo dali, ele encontra um conservo seu que devia um valor muito menor, ínfimo.
e aí ele chama e pega aquele homem e agride, e aquela pessoa agredida diz, olha, tenha paciência comigo e tudo pagarei. Não tem perdão, vou te lançar na prisão. E aí o Senhor diz para aquele homem que não pôde perdoar aquele que devia um valor menor, disse que ele era mau. Então ele iria arcar com o seu coração duro, iria arcar então com o seu coração incompassivo, por não ter usado a mesma misericórdia que o Senhor usou para com ele. Então percebam, queridos, que aquilo que nós ofendemos a Deus, então a ofensa que nós praticamos é uma ofensa contra Deus, e não há ninguém que possa aplacar a ira de Deus, senão o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então é por meio dele, através dele, que nós temos então o perdão de pecados, através dele, por meio de Jesus, nós somos reconciliados com o Pai. A segunda parte da oração diz para nós a seguinte expressão: assim, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então, queridos, esta é uma regra invariável pelo qual Deus dispensa perdão àquele que diante dele, aquele que diante dele não tem vontade de perdoar. Eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que aquele que é perdoado e ele não exerce perdão e misericórdia para com o outro diante de Deus, ele não terá misericórdia. E aqui no texto, nós olhamos, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos uma paridade aqui. Assim como eu alcancei a misericórdia de Deus, ou como a misericórdia de Deus me alcançou, eu devo também exercer a misericórdia e o perdão para com a outra pessoa que porventura tenha me ofendido. Mas eu quero dizer para você, meu querido, finalizando o nosso programa, de que essa circunstância de sermos perdoados é algo divino, glorioso e gracioso, é uma graça de Deus por meio de Jesus que veio até nós. Mas a mesma graça que nós recebemos de Deus em Cristo Jesus é uma graça que também devemos dar e demonstrar a outra pessoa. Mas eu quero então caminhar para a aplicação. Em primeiro lugar, eu quero demonstrar um bloco para você de pessoas que foram pessoas que sofreram afrontas, sofreram injúrias, mas elas tiveram um coração gracioso. Nós olhamos para José e seus irmãos. Os irmãos de José tinham inveja dele. Os irmãos de José tinham ciúmes dele. Mas mesmo assim, José, com um coração gracioso, um coração perdoador, ele chama seus irmãos para perto de si. Não somente chama seus irmãos para perto de si, mas ele se dispõe a cuidar de seus irmãos. Ele se dispõe a abençoar os seus irmãos, não somente com o perdão que ele estava concedendo, mas ele promete sustentar os seus irmãos enquanto ele estivesse ali no Egito, no período de fome, no período de escassez. Jesus Cristo na cruz também diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus Cristo então olha para aquelas pessoas e de fato aquelas pessoas não compreendiam quem era Jesus, qual o significado da vida e pessoa de Jesus, mas Jesus olha para aquelas pessoas e diz: Pai, perdoa-lhes porque elas não sabem o que fazem. Estevão, quando estava sendo apedrejado, também nas Escrituras, no capítulo 7 de Mateus, Estevão, quando estava sendo apedrejado, Estevão diz: Pai, Senhor, não lhe imputes este pecado. Então, portanto, meu querido, nós aprendemos com esses homens de Deus. O caminho do perdão é um caminho gracioso. Em segundo lugar, eu quero dizer para você, meu querido e minha querida, que nós temos sido pessoas que temos ofendido a outras pessoas. Não imagine você que na sua vida, em momentos, em situações, circunstâncias da sua vida, você não pense que você não tenha ofendido alguém. Na história da sua vida, você de fato ofendeu pessoas, você tem ofendido pessoas. Mas assim como a graça de Deus veio sobre você, você deve estender graça e misericórdia para aqueles que você tem ofendido. Terceiro e último lugar, eu quero dizer também, meus queridos, que a atitude de perdoar
A atitude de perdoar não é uma tarefa fácil, porque constantemente você traz a lembrança da ofensa. Você traz a memória das palavras que foram dirigidas a você. Você traz a memória das situações e circunstâncias as quais foram colocadas e postas sobre você. Você sofreu afrontas. Você se sente, então, injustiçado. Aqueles que deveriam pagar, devolver para você o bem com o qual você deu o bem, mas, pelo contrário, elas se voltam contra você com atitudes maléficas, querendo produzir o mal em você. Eu digo, meu querido, minha querida, que a graça de Deus ela é poderosa para abundar no nosso coração, para que mesmo diante da lembrança de ações, de palavras duras, de palavras ferinas, que tenham sido dirigido ações praticadas contra você, mas mesmo assim, nós temos a graça e a misericórdia de Deus para conceder graça e conceder perdão. Portanto, olhando para as Escrituras, em que tudo era perfeito, mas houve um desequilíbrio, então, quando o homem peca desobedecendo a Deus no Éden, mas ali no Éden, Deus prometeu alguém que iria redimir dos nossos pecados. Alguém que iria até a cruz para pagar os nossos pecados, para sofrer a afronta dos nossos pecados, para trazer sobre si todo o peso, toda a ira de Deus contra o pecado. O cálice da ira de Deus foi derramado sobre Jesus, mas Jesus Cristo suportou todo o peso, toda a ira de Deus contra o pecado. Ele sofreu as punições que eu e você deveríamos sofrer. Portanto, Jesus Cristo, aquele que graciosamente nos concede o perdão, que o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, edifique a sua vida e que você seja agraciado com o perdão glorioso de Deus para com os seus pecados, mas também você, com a mesma graça, com a mesma ação gloriosa, bendita do Espírito Santo de Deus, você também seja instrumento de Deus para conceder graça e perdão àqueles que te ofenderam. Eu quero orar por você, por sua família, por sua vida, nesse momento, em nome de Jesus. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor é o Deus gracioso, é o Deus que em Cristo Jesus nos aceitou, embora pecadores, maus, vis, ó Deus, praticando tantos males. Não havia nada de bom, ó Deus, em nós que pudesse ter atraído o Senhor para nós. Mas por causa de Jesus, por meio de Jesus, através da obra de Jesus, por meio do sangue gracioso, precioso de Jesus, o Senhor nos aceitou como teus filhos. O Senhor perdoou os nossos pecados. E agora, Deus, a minha oração, meu Pai, é que o Senhor, em nome de Jesus, dê-nos esta consciência clara, cristalina, meu Deus, de que nós também precisamos perdoar aqueles que nos ofendem. Mas a minha oração, ó Deus, é que o Senhor conceda graça e misericórdia, para que, ó Deus, possamos em Cristo Jesus exercer a mesma graça, exercer a outros a mesma graça que recebemos do Senhor. Que o Teu Espírito Santo, meu Deus, em Cristo Jesus, o Espírito Santo do Senhor, nos santifique e a cada dia nos transforme de glória em glória, para podermos, ó Deus, não somente falar, mas também, ó Deus, vivenciar acerca do perdão gracioso que temos recebido do Senhor. Ó Deus, essa é a minha oração. Mais uma vez eu rogo pelos meus irmãos e minhas irmãs. Ó Deus, porventura aqueles que estão sendo afligidos pela mágoa, pelo rancor, pelo ressentimento, quem sabe, ó Deus, até mesmo pelo ódio. Ó Deus, que o bálsamo curador, sarador do Teu Espírito venha sobre meus irmãos e irmãs, sobre meus queridos e queridas que têm, ó Deus, assistido o nosso programa. E porventura aqueles que no decorrer dos anos e dos tempos irão assistir, ó Deus, ouvir a mensagem, a pregação acerca deste assunto. O Senhor Deus ministre esta bênção. A minha oração é essa, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos e queridas, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Lembrando que todo sábado, pela Goiás é Mais TV,
o nosso programa, o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva. Eu sempre peço, quando você receber o link do programa, que você curta o programa, que você comente, coloque ali os seus pedidos de oração, que você compartilhe com outros a palavra de Deus, se ela foi importante para você, se está fazendo ou fez diferença na sua vida, você compartilhe nas suas redes sociais o programa. E também você se inscreva no canal da Goiás é Mais TV. E também eu quero agradecer e pedir que você assista o culto da Igreja Presbiteriana Boas Novas, direto do Espaço Boas Novas, todo domingo às 18 horas. E agora vamos estar novamente, também não somente pelo canal da Igreja Presbiteriana Boas Novas, mas também no canal da Goiás é Mais TV. Muito obrigado pela sua presença conosco. Deus abençoe. Uma boa semana em nome de Jesus. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Apresento o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Estou aqui na sanduicheria Mad Max do meu amigo e irmão Júnior Lemos. A sanduicheria Mad Max, uma das patrocinadoras do nosso programa. Por isso eu gostaria de convidar você, incentivar você a fazer o seu pedido pelo delivery ou vir aqui buscar. Júnior, qual que é o telefone do delivery? Para você que quer pedir no Zap, é o 92 17 37 72. Para você que quer ligar no fixo, 3247 5595. Pessoal, valeu, conto com você. Um abraço, Deus abençoe. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Mad Max Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.